Então, os meninos, para mim, tem que ter o mesmo cuidado. Por quê? Tem que ver ali como é que tá sendo a higiene, né? Não tem tanta aquela preocupação de limpar, né? Porque não tem como vir bactéria do ânus, por exemplo, pro pênis. Mas é bom cuidar, ver como é que tá, ver se tá fazendo a higiene direitinho, ver como é que se tá, porque o homem também pode ter, né? Se não beber água corretamente, se ficar segurando para fazer xixi, né? Também pode ter, mas é mais comum em mulheres, a infecção urinária. Mas eu acho assim, não é porque às vezes é muito assim, né? Aí é menino, pode deixar solto. Não é. Tem que também ter o cuidado. Quando começar aquelas poluições noturnas ali, né? Começar a acordar... Como que é o nome? Poluição noturna. Poluição noturna. Porque às vezes ele acorda já com o pênis ereto e não sabe o que é. Quando a puberdade, normalmente é quando os hormônios estão pocando, como diz o capixaba, né? Quando os hormônios estão muito altos, às vezes acontece isso. Aí, às vezes, ele não sabe nem o que é aquilo. É porque já é o hormônio aparecendo. Não quer dizer que tá errado isso, não quer dizer que ele tem que se esconder. Mas você imagina, um menino que não sabe nem que isso acontece. Aí sobe. Aí ele vai tomar café no meio da família, como? No meio da avó, no meio do vô, com aquele negócio lá. Pontada. A criança não sabe o que faz. Porque normalmente é menino, 12 anos, então, 13 anos. O ideal é sempre a orientação dos pais. Sempre a orientação dos pais. Se o pai não souber, procure quem sabe, né? Pesquise em sites confiáveis, que a gente também, gente, vamos combinar. Eu tenho 47 anos, eu não tive educação sexual nenhuma. Eu comecei a estudar sexualidade depois que eu me divorciei, depois dos 40. Então, quer dizer, a gente não teve educação sexual nenhuma. Hoje eu tento fazer com as minhas filhas o que eu não tive, mas a gente também precisa aprender para passar da melhor forma. Você falou, agora, eu acho que o ideal é que os próprios pais procurem o conhecimento para passar para os filhos, até porque a confiança da criança tem que estar nos pais. Porque o que acontece? Se o pai está muito acanhado, o que ele pode fazer? Ele pode olhar o site primeiro, vamos supor, com um adolescente, né, que já é mais safo. Olha o site primeiro, achou que tá legal o site? Meu filho, vamos ler um negócio aqui com o papai, ou vamos ler um negócio aqui, minha filha com a mamãe e tal, Sim. ou com o papai. Olha, mostra o site, que às vezes o pai fica mais acanhado, pede para ele ler, conversa com ele, você já tem que ter lido antes, né? Pra você não achar nada que não deva no site, né? Porque tem uns sites ali que tem uns pop-up meio estranhos. Existe um tema importante no meio dos meninos, agora falando, a gente até pincelou ele aqui por cima, mais ou menos, mas eu gostaria de entrar mais afinco. Que é esse excesso de pele no pênis. Né? Existe uma operação que é feita quando criança, aliás, pelo menos deveria ser feito quando criança, e eu tenho amigos conhecidos que já fizeram depois de adulto, né? Porque não foi feito quando criança. Como que o pai e a mãe devem observar isso, olhar? Como que o pai e a mãe têm que olhar e identificar se precisa ou não levar ao médico para tratar? Não sei se eu falo a palavra correta, tratar, para olhar e ter uma orientação de um profissional médico da área. Então, normalmente, o pediatra já dá essa orientação, né? Já olha e encaminha, de repente, para um profissional que pode, por exemplo, fazer a cirurgia. Então, só que existe, normalmente o que eu sei é assim, eu não tenho menino, né? Então, eu não sou tão por dentro de assunto de menino. Mas, assim, o que eu sei, que eu já vi de colegas meus que têm filho, é que eles esperam até uma certa idade, porque tem homem que, às vezes, diminui ali, né? Aquela pelezinha, e tem criança que não, que tem que operar, mas nem todo mundo opera, né? E às vezes depois de adulto opera ou não. Então, assim, eu acho que se tiver indicação médica, né? Se for melhor, porque se não operar, tem esse problema para mim, assim, se não operar, tem dois problemas. Um problema que é esse da higiene, e o outro problema que tem que ver se isso não vai afetar a sensibilidade masculina. Porque, por exemplo, a glande, que é a cabecinha ali do pênis, é onde tem mais terminações nervosas. Se ela tá encapadinha, né, guardadinha, né? Aí tem que ver se na penetração, na hora da relação, na hora do homem se masturbar, se aquilo ali, se ficar do jeito, às vezes que puxa ali, não machuca, se não incomoda, se não dá um incômodo, né? Porque a glande tá aqui, a pelezinha tá por cima, mas tem que puxar pra cá, né? Então tem que ver, dependendo assim, como o homem se sente, se interfere, se não interfere. Isso aqui no primeiro episódio, em questão de inchaço também. Porque essa pele é uma sobra, né? Sim. Deveria ser tirada. Então acontece muito de ter inchaço na hora da penetração, muitas vezes do tem que jeito ver que se o homem se sente confortável para ele, se não se atrapalha, se tiver indicação médica. Não fez e até hoje não fez. As maiores... Se não tiver indicação médica, né, tem que ver como ele lida. Mas eu acho assim, que se tiver incomodando, não custa ir no médico. Mas assim, se já tem o pediatra, né, que avalia, que isso é bem comum, né, os menininhos nascerem já com a pelinha. E se tiver indicação médica, por que não já fazer quando criança? Que aí o homem não fica com esse incômodo depois. Eu acho que hoje em dia é muito mais comum fazer essa cirurgia do que era antigamente. Sim.